Glória a Deus. Estou vendo falta de alguns irmãos que podem estar viajando, mas nós estamos aqui para sermos ministrados, amém? Veio algo muito forte no meu coração, irmãos, de nós ministrarmos a respeito da reforma protestante nesses dias. E eu até brinquei a semana passada aqui, eu intitulei essas mensagens do Evangelho ao Poder de Deus, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. E até brinquei com a igreja, né? Deve ser por falta de criatividade, né? Não é não, irmãos, é para nós reforçarmos. E eu quero dizer algo para os irmãos. Quando eu subo aqui como pastor, eu me lembro de uma época que eu chegava aqui nervoso para pregar, irmãos. Inseguro para pregar. E hoje eu quero dizer para os irmãos, eu me sinto tão alegre de poder pregar, irmãos. De poder ensinar a palavra de Deus. E eu faço isso com muito encargo. E eu quero dizer para os irmãos, quando nós estávamos pensando, isso nasceu no meu coração em meados do mês de agosto, de ministrar a respeito da reforma protestante. Mas também quero dizer para os irmãos que há um temor no meu coração. Olha aqui, por favor, presta atenção, já estou pregando. Há um temor muito grande no meu coração que a igreja entenda que o encargo do pastor nesses dias é tão somente falar de história. Que isso não vai servir de nada para você. Talvez você vai gostar de estar ouvindo esses princípios, vão ser coisas que você não conhece. Mas é possível nós entendermos a experiência desses homens de Deus na história, olhar para a palavra, e nós entendemos que tudo que nós estudamos na palavra de Deus, ela pode ter pelo menos três aplicações. Primeira, aplicação histórica, porque você sabe que da onde você veio é importante para você entender o que você é. Isso é interessante. Embora no nosso caso nós não somos chamados a entender a nossa identidade sob o prisma da nossa origem. Os irmãos estão aqui comigo? Nós somos chamados a entender a nossa identidade sob o prisma do nosso destino. Não da onde viemos, mas para onde estamos indo. Eu e você aqui, nós somos cidadãos do céu. Amém, irmãos? A glória é o nosso destino. O céu é o nosso lugar. O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, é o nosso Pai. Você é filho. Quantos são filhos aqui? Diga aleluia. Amém? Mas quando eu quero falar essas coisas aqui que são realmente história, eu quero dizer para os irmãos que há pelo menos essa aplicação histórica para você conhecer um pouco. Mas eu diria para os irmãos que há também uma aplicação profética e há um desafio prático para a igreja hoje. Amém? Por que eu digo que é uma aplicação profética? Porque se nós conseguirmos entender... Vocês estão me ouvindo bem? Enquanto a gente faz barulho lá no Kids por um tempo, demora um pouco para a igreja conseguir... Tá baixo? Os técnicos de som estão ali. Alguém me falou que está baixo. Eu não sei se é verdade, mas eu estou me ouvindo legal aqui. Tá bom. Olha, no aspecto profético nós precisamos entender que da mesma maneira como Deus chamou esses homens para reformar nos seus dias, há valores que eles estavam resgatando. Eles não estavam criando valores há 500 anos atrás. Eles começaram a redescobrir valores que foram colocados pelo Senhor na palavra de Deus. E porque haviam sido perdidos, a igreja vinha sendo roubada ao longo de mais de 1000 anos. Irmãos, a igreja foi profundamente roubada por pelo menos 1000 anos. A igreja começa a ser roubada ali 350, 400, 500 depois de Cristo. E ela foi mergulhando num abismo terrível, numa era que é chamada Era de Trevas, que é essa época medieval. Não existia igreja, não existia vida de Deus, não existia evangelho, não existia homens de Deus falando naqueles dias. Amém, irmãos? E aí é um cenário nebuloso do diabo que ele está fazendo, e de repente Deus começa a incitar homens a ele novamente por meio da palavra. Nós falamos de Lutero, uma personagem muito específico na Reforma. Nós estamos, na verdade, comemorando 500 anos de Reforma, olhando para essa data de 31 de outubro de 1517, que é a data em que foi afixada lá as 95 teses. O Silas estava falando, se fosse nos dias de hoje, a revista super interessante, ela dizia os 95 tweets de Lutero. Hoje talvez ele mandaria tweet mesmo.
Mas naquele dia ele fixou essa imagem aqui que eu coloquei aqui para ilustrar essa minha série de mensagens. Mas eu preciso que você entenda que nós não queremos conhecer a história. Na verdade, o que nós precisamos entender é o cenário, e precisamos entender que da mesma maneira como Deus levantou esses homens, e o despertamento deles aconteceu porque eles olharam para a palavra, Deus também está chamando homens e mulheres, Deus está chamando jovens, Deus está chamando juvenis, adolescentes, Deus está chamando até crianças no nosso tempo. Amém, irmãos? E eu vim falando isso porque agora acabei de apresentar crianças. Eu digo para os irmãos, não é algo novo. Antes de Cristo, conforme eu acabei de dizer para os irmãos, Deus já estava chamando crianças. Amém? Deus está falando com aqueles que podem ouvir a sua voz nesses dias. Amém, irmãos? O Senhor está dizendo assim no nosso meio: José, José, Mônica, Mônica, Osvaldo, Osvaldo, Flávio, Lucas, Cida, Eliane. Tô contente que você está aqui, mano. Seja bem-vindo. Contente que você está aqui. Esqueci seu nome. Robson. Contente que você está aqui. Tá bom? Declaro em nome de Jesus que você vai ouvir muito a voz de Deus aqui. Você vai sair daqui muito fortalecido. Amém? O Senhor também está chamando os nossos nomes. E eu quero dizer para os irmãos, há uma necessidade emergente da igreja se levantar. Há uma necessidade urgente da igreja fazer alguma coisa. E eu quero dizer para os irmãos, nos dias de Jesus existia muita gente esperando o Messias, mas não o Messias que era Jesus. Existia muita gente esperando um líder militar para liderar uma revolta. Como tem gente no meio da igreja achando que a igreja foi chamada para isso. Que nós precisamos, e olha, presta atenção, nós vamos no ano que vem para eleições. Nós precisamos ter candidatos certos, sim ou não, igreja? Mas eu quero dizer para os irmãos, a questão da igreja não é sair elegendo deputado ou vereador crente. Quem está entendendo? Eu não quero escandalizar ninguém. Pastor, então não é para votar em crente? Vota. Quiser votar, vota. Eu mesmo acho que prefiro votar. Mas eu vou dizer para os irmãos, o meu critério para a escolha de um candidato não é o fato dele ser crente ou não. Ele precisa ter valores que nos representem, porque está muito crente bicudo, enfiando o nariz onde não deve, porque não sabe fazer política. Quem está entendendo? Irmãos, a política não pode mudar o nosso país. A política não pode mudar o mundo. Nós estamos vendo um cenário de corrupção na nossa nação. Não é uma corrupção só econômica, é uma corrupção moral. Amém, igreja? Mas eu quero dizer para os irmãos, não é proporção brasileira, é proporção global. O mundo está perdido. E eu quero dizer para os irmãos, não é nos infiltrando no Congresso Nacional que nós mudamos. É olhando para a palavra, entendendo o nosso papel de anunciar a graça. Amém, irmãos? Eu escrevi algumas coisas para os irmãos aqui, permita-me ler, por favor. Nós estamos em dias em que uma guerra se inicia contra os nossos valores. Vocês estão vendo isso? Uma guerra se inicia contra as nossas crenças. Uma guerra se inicia contra os ensinos da palavra. Talvez você não saiba disso, mas eu gostaria de dizer-lhe que o número 6 na palavra de Deus simboliza o homem. O número 6 na palavra de Deus simboliza... Ok, guardaram aí? Irmãos, eu cresci no Evangelho. E eu quero dizer para os irmãos que quando nós falamos do número 666, eu já ouvi todas as teorias que você imaginar sobre esse número. Eu ouvi gente quando surgiu o código de barra falando que o número 666 era o código de barra. Creia nisso, você já deve ter ouvido isso. Você já deve ter até lido e talvez pregado para alguém essas mentiras aí. Amém, igreja? Nos nossos dias dizem que o QR Code é o símbolo da besta. O 666. Vocês já viram o QR Code? Alguém já abriu aqui o WhatsApp no computador? Que aparece aquela figurinha, você lê assim? Talvez você já viu algum site. Aí você coloca ele ali, ele te remete para um site ou para um endereço. Tem gente que fala que aquilo ali é o código da besta.
Eu quero dizer para os irmãos que a igreja está dormindo, querendo descobrir o que é o número da besta. Nós não deveríamos querer descobrir como é que é o número da besta. Nós precisamos entender qual é o sistema do diabo, a mentalidade do anticristo. Porque eu quero dizer para os irmãos, se a igreja entender o que é a mentalidade do anticristo, a gente não precisa ficar preocupado se alguém vai colocar um chip na sua mão ou na sua testa. Isso é bobeira, irmãos. Desculpa eu falar algo mais forte para os irmãos. Idiotice, coisa de gente que não tem o que fazer. Por favor, não passe isso em grupo do WhatsApp. Não mande isso por e-mail, não escreva isso no seu Facebook. Isso é besteira. Você não precisa ficar aí tentando sondar como o anticristo vai fazer a marquinha. Você precisa entender qual é a mensagem do anticristo. Quem está entendendo? Quando nós falamos de 666, nós estamos falando de um número de um homem. O número 6 é de um homem, 3 vezes homem. Quer dizer, um homem muito homem. Pastor, então ele não é gay. Não é disso que eu estou falando. É um homem plenamente homem. Os irmãos sabem qual é a marca do homem? A marca do homem é a rebeldia. A marca do homem é a independência. Amém, irmãos? Quem tem marido aqui, as irmãs sabem. Se a gente se perde, eu sou alguém que andava muito perdido até o invento do Waze, né? Você fala assim para o seu marido: por favor, para em algum lugar e pergunta. Ele faz isso? Não faz. Ele permanece perdido. Sabe por quê? Porque a independência é uma marca do homem. Eu não estou falando do homem, eu estou falando do homem gênero humano, porque isso é gênero. Gênero humano. Gênero não é sexo. As pessoas estão querendo colocar goela abaixo para nós que o gênero é masculino ou feminino. Isso é sexo. O nosso gênero é ser humano. O ser humano é independente, o ser humano é rebelde. O ser humano nesses dias, o grito do homem não é pelo diabo. O grito do homem é um homem com uma vida que não quer saber de Deus. Não quer saber qual é a preocupação de Deus. As pessoas não têm preocupação com o que está escrito na palavra. Se você está preocupado com isso, elas dizem que você é um idiota, que você está perdendo seu tempo, que você é um retardado, que você está atrasado, que você não tem o que fazer, porque você está aqui nesse culto domingo à noite, num final de semana prolongado. Tem gente na nossa igreja que pensa assim e que não veio para o culto. E pensou o seguinte: é um feriado prolongado, eu vou ficar aqui. Mas eu vou dizer, esta é a marca do homem, a inclinação de viver uma vida que não precisa de Deus. Quem está entendendo? Esse é o sistema do anticristo. Nós vamos governar a economia, não precisamos do auxílio divino. Nós vamos governar a política, não precisamos da ajuda de Deus. Nós vamos entender a maneira de governar as coisas, não precisamos saber quais são os valores da palavra. Vocês estão entendendo? Por isso que eles estão na revista Veja imprimindo na capa: esse povo incômodo. Por que somos um povo incômodo? Porque nós ainda, em pleno século 21, queremos levantar o estandarte da palavra e falar: opa, assim nós não concordamos, porque está escrito nesse livro que não é assim. E aí o que eles falam? Que nós somos conservadores, fanáticos. Quem está me ouvindo aí? Vocês estão ouvindo mesmo? Pois eu digo para os irmãos, a gente precisa ser inteligente nesse tempo, mas estão aqui o nosso tema de valores mesmo. Aqui é a regra de fé e de prática. Irmãos, a palavra de Deus é inequívoca. A palavra de Deus é inequívoca, inerrante e infalível. Vamos dizer isso? Diga assim: a palavra de Deus é inequívoca. O que quer dizer inequívoca? Não pode equivocar. Amém, irmãos? A palavra de Deus é inerrante. O que significa isso? Não pode errar. E a palavra de Deus é infalível. Ela não pode falhar. Irmão, Jesus veio à terra e ele disse o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que deste livro nenhum jota, nenhum tio está aqui por acaso. Não vai ficar sem cumprimento. Quem está entendendo? A reportagem da Veja desta semana aqui, não sei quem viu. Os irmãos viram a reportagem? Meu filho é trans. É um pai abraçando um menino com cabelo comprido. É 2 semanas de revista Veja seguida, né?
Por quê? Porque eles querem que a gente engula a verdade, que é uma verdade que não está na palavra. Isso a gente não aceita. Eles estão tendo uma surpresa, porque eles achavam que a gente era um povo dividido. Agora estão descobrindo que a gente é um povo muito unido no que a gente acredita. Porque o que é valor fundamental para a igreja é a palavra. E quando toca na palavra, nós nos unimos como classe. Amém, igreja? Isso aqui para nós, ó, é alicerce, fundamento para eu caminhar seguro. Aqui eu sei que é terreno. Aqui eu sei que eu vou marchar. Aqui eu sei que eu vou vencer. Aqui eu sei que a minha vida está estabelecida. Aqui eu estou forte, eu estou seguro. Se eu não estou vendo vitória, eu estou enfrentando aqui dificuldade, mas eu vou vencer, porque eu estou caminhando sobre o terreno da palavra. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Jesus falou algo muito sério. Jesus falou algo assim: você faz uma construção, Eduardo, o Renato faz outra construção. Jesus disse o seguinte: vocês podem usar o mesmo material, filho. E Jesus falou: eu quero que vocês saibam, vocês vão passar por dificuldade. Um homem edificou sobre a rocha, outro sobre a areia. Presta atenção nisso. A igreja está aqui comigo? Johnny, senta aqui. Deus quer falar com você. Ó, o Eduardo, quem está aqui comigo? Eu vim dinâmico para ministrar mesmo. Se não ficar falando de história, você vai dormir aí no seu lugar. Se você dormir, eu vou te acordar. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui para perder nossa noite, amém? Nós estamos aqui para ser alimentado, fortalecido, nos levantar. Porque eu quero dizer para os irmãos, nós somos guerreiros, viu? Nós somos soldados. Quando a gente fala que a vitória é nossa, porque nós fomos chamados para guerrear, irmãos. E ai daquele que se coloca no nosso caminho, porque nós vamos pisar na cabeça dele. O Eduardo foi chamado para fazer a edificação, o Renato também. Então o Eduardo escolheu a rocha. Quem é a rocha, irmãos, na palavra? É a Cristo. A rocha é Cristo. Deus colocou a rocha no deserto 2 vezes para Moisés. Uma vez ele falou o seguinte: toca a rocha, vai sair água. Toca a rocha. Aí ele tocou a rocha. O povo estava com sede, tocou a rocha, saiu água. Você sabe quem é a água viva? É Cristo. Cristo é a rocha. Agora a segunda vez, Deus colocou a segunda rocha. Ele falou: essa rocha você não bate, essa rocha você fala a rocha. É porque para a igreja orar para a rocha é Cristo. Moisés falou a rocha, igreja? Não, ele deu outra cajadada. Só que ele estava falando o seguinte: aquele que feriu o corpo de Cristo não vai entrar em Canaã. E eu vou dizer para os irmãos, Moisés não entrou em Canaã porque feriu a rocha. Feriu a rocha quando não deveria ferir. Porque eu digo para os irmãos, lá no mundo Cristo foi ferido por nós, mas agora você está na igreja, toma cuidado para ferir a igreja. A igreja é Cristo, não toca na igreja, não toca no Senhor Jesus, não desfala Jesus. Você tocar isso aqui, não vai entrar na terra prometida, não vai tocar. Agora, eu quero dizer para os irmãos, os dois edificaram a mesma casa, com os mesmos materiais, pastor. Não é a história dos 3 porquinhos, não. Não é um edificando com tijolo, outro com madeira. É a mesma casa, com o mesmo material e com os mesmos problemas. Deixa eu dizer algo para você que é casado. Você enfrenta luta no seu casamento. Deixa eu dizer, o ímpio também. Você tem problema de falta de dinheiro. Deixa eu dizer para os irmãos bem claro aqui. Eu não sou pregador da prosperidade, se bem eu digo que Deus tem prosperidade. Mas presta atenção, nós como povo de Deus também vamos enfrentar problemas financeiros. Não é para aceitar, não. Você pode prosperar. Amém? Eu estou aqui até para falar, eu vim aqui mostrar para os irmãos consequência do evangelho a partir da reforma. Os irmãos vão ficar estarrecidos hoje, vedados, história. Mas eu estou aqui para te dizer que o evangelho não é só oba-oba não, você vai ter dificuldade, amigo. Jesus falou, olha, o ímpio edificou sobre a areia, o vento veio com ímpeto. Porque tem gente que veio para a igreja e falou assim: agora o diabo está furioso. O diabo estava furioso quando você estava no mundo também. Mas lá ele parece que estava pior. Aqui você nem sente ele tanto, porque lá está na mão dele. Aqui tem algo que te protege. Mas ele continua furioso. O diabo é um retardado. Você vê uma festa, uma balada no mundo, você acha que o diabo é alguém feliz. Irmãos, a opressão é o que define o inferno. O diabo é um ser irritado. Ele está fora do lugar. Não tem alegria. A alegria verdadeira é só em Cristo Jesus. A Bíblia diz: o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria.
Alegria é uma consequência de estar em Cristo. Só aqui verdadeiramente eu posso experimentar uma alegria ininterrupta, somente se eu permanecer cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu falar para vocês, os dois edificaram casas, os dois tiveram os mesmos problemas. Problema no casamento, problema de dinheiro, problema na escola, problema com bullying, problema com dificuldade de entender a sua identidade sexual, problema porque se sentiu tentada por mulher, todo problema que você imaginar. Os dois. Mas a Bíblia diz, aquele que edificou sobre a rocha permaneceu, o outro... Amém, igreja? Coloquei aqui algo para os irmãos, para nós lermos aqui, para eu não ficar sozinho e te mostrar que está na Bíblia, amém? Vai. A gente a pregar, né, irmãos? Oh, Deus. Aqui o texto de Josué 1:3. Eu estou numa empolgação aqui, você vai receber glória hoje, vai embora cheio do fogo de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó, como disse a Moisés, aqui é o Senhor falando com Josué, amém, igreja? O Senhor está falando o seguinte, olha, como disse a Moisés, eu lhes darei a terra que pisarem, amém? Vamos dizer todos isso? Diga assim, o Senhor me diz que a terra onde eu pisar é minha. Pastor, o que eu entendo aqui? Você entende o seguinte, a casa é o lugar onde você pisa, ela é do Senhor, amém? A empresa é o lugar que você pisa, a prosperidade dela vai vir para a sua mão, Deus vai te suprir, amém? O que você quiser entender aqui, você pode tomar posse, porque Deus está te dando, a questão é receber por fé, porque Deus dá por graça, amém? Você entrou com problema financeiro nesse culto, deixa eu dizer para você, você quer pisar onde? Eu estou pisando bem em Canaã, porque problema financeiro eu também tenho. Só que eu entro aqui e falo assim, Senhor, Senhor, meu supridor, eu estou pregando aqui uma felicidade. Enquanto eu estou aqui, Deus já me supriu. E o Senhor está falando com Josué, desse jeito aí, viu, Josué? Você vai pisando e vai tomando posse. Ele fala assim, ó, todos os limites da terra serão seus. Ao sul, o deserto. Ao norte, os montes do Líbano, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Sabe o que significa que Deus está falando? É como alguém que chegou na igreja hoje e eu falo assim, Vitor, Deus tem um grande plano na sua vida. Olha para o oeste, olha para o leste, olha para o norte, olha para o sul. Você consegue ver o mar Mediterrâneo ou não, pastor? Mas até lá Deus te deu. Amém? É o que Deus está falando com Josué. Você nunca será derrotado. Estão entendendo aqui porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores? Eu estarei com você como estive com Moisés, Josué. Nunca o abandonarei. Diga assim, o Senhor nunca me abandonou. Os jovens gostam dessa música que fala assim, nunca me abandonou seu amor. Lembra lá, tinha uns antigos cantando isso aqui, né? Não, lá o púlpito era de madeira, a gente queria quebrar aquele negócio, né? Nunca, eu lembro Daniel, falou assim, nunca me abandonou. Onde saiu? Tá bem aqui, ó, nunca me abandonou, o Senhor nunca nos abandona. Estou muito empolgado por gosto dos irmãos, né? Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a... Sabe o que Deus estava falando aqui? Estava falando conosco? Fala assim, povo de Deus, tomem cuidado, vocês têm que conhecer a palavra. Tem muita gente sendo destruída porque está faltando conhecimento da palavra, entendimento da palavra, entendimento rema da palavra. Está vivendo igual um Zé Buscapé, porque não conhece a palavra, não sabe quais são as promessas, não conhece a sua identidade, não sabe como destravar o céu a seu favor. Deus está falando com Josué, Josué, você é um menininho, mas deixa eu dizer algo para você, olha para trás de você, está vendo esse povo aí, 3 milhões de pessoas, você é o governante que eu chamei, eu fui com Moisés, sou com você, agora você quer ser mais que vencedor, porque eu estou dizendo, esses são os termos da posição que eu estou prometendo para você, você sabe como você toma posse disso? Olha para a palavra e viva de acordo com a palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Fale sempre do que está escrito na palavra
Estude a palavra dia e de noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo correrá bem e você terá êxito. Amém? Vire para a pessoa que está do teu lado e diga assim: meu irmão, estude a palavra dia e de noite. Se esforce para viver de acordo com a palavra. Se você fizer isso, tudo te correrá bem e você será bem sucedido. Aí alguém vai perguntar para mim: pastor, o senhor não está ministrando graça? Então não tinha mais lei? A palavra está falando que tem lei, e agora não tem mais lei? Tem lei ou não tem lei? Tem lei ou não tem lei? Deixa eu dizer para os irmãos, tem lei. Só que a lei não é uma condição para você ser salvo, é uma condição para você viver de maneira exitosa. Quantos estão entendendo? Porque tem gente vivendo como fracassado que vai para o mesmo céu que você. Mas quem acha aqui que Deus te chamou para ser um fracassadão aqui no meio da igreja? Levanta a mão bem alto. Deus te chamou para ser um derrotado. Levanta a mão, vamos levantar, nós vamos orar por você hoje. Pastor, eu acho, mas não vou levantar porque eu estou com vergonha. Se você acha, deixa eu falar. O Senhor te amou de tal maneira que Ele deu o Filho para morrer por você. Ele não te chamou para ser um fracassado, Ele te chamou para ser um mais que vencedor. Amém? Agora olha o que a mais a Bíblia diz. Ele fala o seguinte, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, tem gente na nossa igreja que tem problema. Aí em vez de examinar a palavra, o cara vai falar com o não crente. Vai pegar conselho do não crente, vai ficar enchendo o seu coração do que o não crente está falando. O não crente não tem vida para você. Ele está dizendo o seguinte: olha, bem-aventurado, feliz é o homem que não escolhe andar segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são os homens sem temor. E deixa eu falar algo para os irmãos: impiedade é uma questão de justiça na prática. Porque no meio da igreja tem gente piedosa e tem ímpio crente. Hã? É? Os irmãos sabiam que tem ímpio crente? Porque tem gente que está salvo, mas está vivendo a vida de qualquer maneira. Encontrou a graça, descobriu o perdão, está vivendo o pecado. Sabe o que a Bíblia está falando? Se você conhece alguém assim, não ouça o conselho dele. Vai para o mesmo céu que você, mas não para escutá-lo. Bem-aventurada é a pessoa que não para ouvir conversa fiada. É isso que a Bíblia está falando. Quem está entendendo? Ele está falando com você? Olha lá, ó. Não se detém no caminho do pecado. Não se assenta na roda de quem fica tirando sarro das coisas de Deus, ó. O escarnecedor é quem fica fazendo piada. Você sabe, tem crente que faz piada. Até eu faço às vezes. Eu quero dizer que não é felicidade para nós fazermos isso. Aí você fica falando: o pastor lá do ministério A, B, C, tal, os caras agora estão vendendo vassoura abençoada. Sabe o que é isso? Escarnecer. Não cabe a você julgar. Estou falando para mim também, o espelho está bem ali, ó, o mesmo espelho do domingo passado. Nós não fomos chamados para escarnecer, nós fomos chamados para abençoar. Recolhe a tua língua e enfia dentro da boca e morde. Não fala o que você não entende. Amém, irmãos? Não toca no que você não foi chamado. Não bota o seu nariz onde não é teu. Não mete o teu garfo no prato dos outros. Amém, irmãos? Eu estou sendo duro? Alguém está se sentindo desrespeitado? Se eu estou, quero dizer para os irmãos, não é a minha intenção. Mas eu confesso para os irmãos, a minha intenção é dar um chacoalhão em nós, inclusive a mim, para que nós cresçamos, porque Deus tem para nós algo maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz: antes, ao invés dessas coisas aqui, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Na sua lei medita de dia e de noite. Ela é como árvore plantada junto a correios de rio. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Eu chamei os irmãos para falar ali da recepção hoje. Aí eu falei assim: você sabe, qualquer um que olhar para o tabernáculo e tentar decorar as cores do pano do tabernáculo, você não vai conseguir. Mas quando você entende o que significa, quando você olha para Cristo, você passa a entender e aquilo se torna poderoso. Porque os irmãos sabem, no tabernáculo havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Alguém sabe quais são as cores desse véu? Os irmãos sabem? A Bíblia diz que esse véu é Cristo, amém? Não é Ele que é o novo e vivo caminho? Eu vou ensinar para os irmãos. O véu é azul, diga azul. Por que azul? Porque Cristo é um cidadão do céu, Ele veio do céu para a terra. Amém?
Qual a outra cor do véu? O véu é carmesim, diga carmesim. Por quê? Porque ele veio para derramar o sangue. Amém? O véu é branco porque Jesus é santo, ele é perfeito. Ele foi testado em tudo e foi achado totalmente irrepreensível. E o véu é púrpura porque ele é um rei. Aí depois que você descobriu essas coisas, você vai ter dificuldade de esquecer as cores. Você vai esquecer o púrpura, talvez o carmesim você vai falar que é vermelho, mas é o vermelho, né? O púrpura é algo como um bronze, um douradinho, sabe? Meio avermelhado. Você entendeu que o véu é Cristo, você passa a entender tudo que está ali. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão comigo, não? Olha o que o Salmo 119 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, igreja? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa eu falar com você. Você tem alguma decisão importante para tomar essa semana? Sabe qual é a dieta que você tem que fazer? Todo dia, leia a palavra e vai orar. A notícia que eu vou te contar: Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque Deus não precisa que eu esteja com você. Deus não precisa que a pastora esteja lá com você. Deus não precisa que o discipulador ou o líder da célula esteja com você. Porque o Espírito Santo foi colocado para morar em você. Sabe que tem gente sem direção porque não tem a palavra. E eu vou dizer para os irmãos: a partir do momento que a palavra foi distribuída para a igreja, todas as coisas na sociedade passaram a ser transformadas. Eu vou contar um pouquinho disso aqui para os irmãos hoje. A influência da reforma protestante na sociedade, começar da igreja. Amém? Antes da reforma, a autoridade na igreja era imperial, absolutista, por causa do clericalismo frio. Só os líderes sabem ouvir a Deus. Então, a igreja era cheia de autoritarismo. As pessoas eram ignorantes. Por quê? Porque elas não conheciam a palavra. As celebrações não tinham presença, porque elas não conheciam a... Tinha glória, irmãos? Não. Não havia pastoreio na igreja medieval, porque eles não tinham a palavra. Então eles não tinham que ser repartidos. Não tem pão para repartir, nós ficamos com fome. Não tem pastoreio. Só tem pastoreio quando tem alguém dividindo pão. Se eu estou aqui dividindo pão, você está se alimentando nessa noite, eu posso dizer que tem alguém pastoreando. Se tem lá na sua cela alguém que está cheio da palavra de Deus e está dividindo pão, você está comendo e saindo saciado, eu posso dizer, houve pastoreio. Na igreja não tinha isso, porque eles não eram convidados a abrir as escrituras. Amém, igreja? Você não tinha acesso à palavra de Deus. A missa era unicamente para Deus, ela era rezada em latim. Olha que coisa esquisita. A pessoa entrava, se você não falava latim, você sentava no culto, 1h30 de reunião, você saía do culto e falava: e aí, o que o padre pregou? Não sei. Por quê? Porque ele pregou em latim. Mas o que você foi fazer lá? Eu fui adorar a Deus. E o que você fez? Eu participei lá. Eu digo para os irmãos, nós somos uma igreja tão mal acostumada, que se vem alguém mais quietinho e prega a palavra, você fala: esse camarada não pregou nada. Mas ele pregou em português, ele pregou a palavra de Deus, ele pregou muito mais do que esses irmãos tinham na Idade Média. Sabe qual é a questão? Existe uma igreja com pouca fome, porque a palavra de Deus está liberada. Pastor, mas tem muita gente ali dentro de igreja distribuindo pão estragado. É verdade, tem muita gente pregando que não é pão, não. Tem gente pregando do sonho, tem gente pregando Carolina, tem gente pregando sei lá qual é o doce da padaria, mas não é pão, não. Amém? Você entrava e não compreendia nada. A salvação era pregada pelas obras, irmãos. John Hus, 100 anos antes de Lutero, ao começar a pregar a justificação pela fé, foi perseguido e morto por essa mensagem poderosa. Hoje eu digo, você crê, se você crê, tudo é possível que crê. Você crê em Cristo, você está salvo. E muitas vezes você olha assim, não é assim. Não é assim, mas esses homens, por defender essa verdade, eles morreram. Porque a própria igreja perseguiu. Vocês estão entendendo, igreja? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você se convença que o Evangelho é algo poderoso. Amém? A partir da reforma, cada crente se tornou livre para se alimentar da palavra de Deus. Porque
Porque os irmãos começaram a traduzir a palavra de Deus para a língua. Você tem uma Bíblia em português. Eu pergunto para você, você está lendo? Aos poucos a vida de Deus voltou a fluir ao longo das próximas décadas. Vejamos algumas consequências. A palavra de Deus começou a ser aberta, começou a ser lida em 1517. Você está aí comigo? Diga aleluia. 1517 a palavra de Deus começou a ser pregada, começou a ser anunciada. O crente começou a ler, começou a entender. Olha o que começou a acontecer na sociedade. Eu estou bem azureta hoje mesmo, é para a igreja ficar marcada por essa palavra. O poder do evangelho influenciou a política. A democracia representativa é uma evolução do relacionamento da igreja com o Estado. Aí, ó, democracia representativa. Até então que nós tínhamos monarquia. Agora nós temos o privilégio de podermos levantar os governantes para falar conosco. Sabe por quê, irmãos? Tyndale é aquele irmão que a semana passada eu falei que foi o primeiro que traduziu a Bíblia para o alemão, com o encargo de ter uma linguagem simples para que a igreja de crianças pudessem compreender. Tyndale, ele dizia o seguinte, ele afirmava pelo prisma do sacerdócio universal, que como consequência desse entendimento, a bênção do sapateiro tinha tanto valor quanto a bênção do Papa. Tyndale falava isso no século XV. Sabe qual foi a consequência dessa verdade sendo pregada com veemência e o povo começando a entender? Você não é um retardado, você é um amado de Deus. Você não é alguém pobre, Deus te fez rico, Ele desceu e se empobreceu por você para que você enriqueça. Sabe o que acontece? A democracia veio. Por que veio a democracia, pastor? Porque os plebeus agora sabem que eles têm que ser ouvidos e a sua vontade tem que ser respeitada também. Democracia representativa. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos. Alguém sabia que democracia representativa é herança da reforma protestante? Quem sabia, levanta a mão. Os irmãos não sabiam? Tem um outro que sabia, está com vergonha de levantar a mão. Como entendimento da igualdade, houve a construção do princípio da tolerância. Sabe essa tolerância que o pessoal está dizendo que a gente tem que ser tolerante? Tolerante não é isso, irmãos. Tolerante não é você aceitar aquilo que os outros te falam. Isso se chama repressão. Você não pode falar o que acredita. Tolerância é você dizer aquilo que eu acredito e eu respeitar. E você ouvir o que eu acredito e você me respeitar também. A minha convicção é que o meu filho que nasceu com um pintinho, ele é homem. E a minha filha que nasceu com pepeca é mulher. Você não quer acreditar nisso? Ok. O princípio de tolerância te responsabiliza por acreditar que você tem que respeitar aquilo que eu decidi para minha casa, esse é o sistema dos meus valores. Não viole aquilo que eu acredito. Eu não vou afetar a sua decisão de querer ser outra coisa, mas na minha casa esse é o meu sistema, dos meus valores, é que eu ensino. Eu não aceito que minhas crianças vão para a escola e ensinem outras coisas para elas. É o que eu escolhi para minha casa. A tolerância é que você tem que respeitar aquilo que eu acredito. Até para anunciar o evangelho nós precisamos ter cuidado, porque o evangelho não é goela abaixo. O evangelho é uma mensagem de amor, a pessoa abraça se quiser. Aliás, a Bíblia diz que o nosso papel é testemunhar, porque o Espírito Santo testifica e a pessoa se abre para o evangelho. Não é você, você vai para o inferno, hein? Olha, Fernanda, se você não aceitar esse Jesus aqui, você vai para o inferno. Quer ir para o inferno? Hã? Não. O diabo vai estar lá, não quer ir? Não. É melhor você aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? Quero. Aí agora ela se converteu, mudou o caminho dela. Acontece isso, irmãos? Não acontece. Amém, igreja? A tolerância é um princípio que foi estabelecido na Reforma Protestante. Olha lá, o poder do evangelho na vida corporativa das empresas. A vida corporativa foi influenciada pela mentalidade do sacerdócio universal. O sacerdócio universal é uma verdade da Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante, os irmãos começaram a falar o que nós falamos aqui como igreja. Cada membro um ministro. Vamos dizer cada membro um ministro? Não fala como profeta, diga assim, eu sou um ministro. Sabe qual é a consequência de você ser um ministro? É que você não tem que ficar procurando santidade em mim, você tem que viver a sua santidade. Porque até então você queria procurar uma santidade no Papa, você queria procurar uma santidade no padre, você queria procurar uma santidade só no clero. E eles também não tinham.
Amém? Os irmãos começaram a sair da igreja e entender, eu que preciso viver em santidade, eu preciso ser excelente. Deixa eu dizer algo para os irmãos, a gente ensina errado porque a gente ensina prosperidade. Nós deveríamos ensinar excelência. Porque a Bíblia diz o seguinte, o preguiçoso olha lá para a rua e ele fala, tem um leão lá fora, eu não vou sair para trabalhar. Salomão escreveu isso. Agora Salomão também escreveu, olhe para a pessoa que é diligente. Você vai encontrá-lo entre os reis. Não estará entre as pessoas de pouca patente. Quem entendeu? Tem alguém que é diligente e é pobre? Não. A igreja começou a entender esses princípios lá na Alemanha, porque Lutero está na Alemanha. E eu vou dizer para os irmãos o que vem da Alemanha. Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Boeing. Ketchup e Heinz. É ruim, né, pastor? Irmãos, imagina que eu tivesse falado assim, ó, unção para distribuir carro da Mercedes aqui, você quer? Eu tive um amigo que comprou um Polo 0 km, aquele primeiro Polo. Aí ele falava assim, Valdir, ele falava assim, Márcio, se você pegar um ciborgue e puxar a porta desse carro, vai rasgar a folha, mas não vai soltar a solda. E você sabe o que significa isso? Por que vem da Alemanha? Porque lá os irmãos começaram a entender, eu tenho que voltar transformado pelo Evangelho, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que fazer bem feito, fazer uma vez só e fazer bem feito. Ética no trabalho, consequência do Evangelho. Amém, irmãos? A prosperidade dos que trabalham veio como consequência do protestantismo. Por quê? Porque a partir de Lutero ele falou, agora o padre pode casar, mas todo homem que está casado no Evangelho diz que tem que permanecer casado com essa mulher. Não pode ir para a boemia, não pode ir para os jogos, não pode fazer essas coisas não. Sabe o que o povo começou a fazer? Poupar dinheiro. Eles prosperaram. Parar de fumar. Prosperaram. Se tornaram mais saudáveis. Quem está entendendo? Irmãos, os mandamentos de Deus são todos bons. Todos bons. Para você, não é para ele não. Porque existe um cântico que fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se você fumar, Ele é Deus. Se você cair, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Não deixa de ser Deus. Quem está entendendo? Olha lá, ó. Vamos aplaudir o Moreira lá, ó. Aplaudir o Moreira, irmãos. Glória a Deus. Olha lá, ó. O poder do Evangelho influenciou a economia. Olha lá, irmãos, ó, os reformadores contribuíram para o desenvolvimento da assistência social e da previdência social moderna. Foram neles, nos reformadores, que nós podemos conhecer todos os sistemas de previdência social que funcionam no mundo. Eu não estou falando da previdência social do Brasil, porque essa está quebrada. Eu estou falando nos países que funcionam. Os países desenvolvidos são todos protestantes, em essência. Estão apóstatas, mas a colonização era protestante. Consequência do Evangelho. Irmãos, o protestantismo começou a fortalecer a família e a mulher dentro de casa. Por quê? Stephen Osman observa, nenhuma mudança institucional produzida pela reforma for mais visível, mais responsiva aos apelos por reforma na Idade Média tardia e mais conducente a novas atitudes sociais do que o casamento de clérigos protestantes. Os reformadores criticam o celibato clerical, não só por seu caráter meritório, porque o padre, ele falava que ele tinha que permanecer santo, porque senão Deus não movia. E nós estamos ensinando que Deus move por graça, não é por obras. Não adianta ficar casto para imaginar que você vai ter mais glória, porque o casamento é uma bênção, é isso que está falando. Ó, o clero começou a entender que não é um caráter meritório, não há mérito em estar solteiro. Você quer casar? Case-se. Tem alguém que quer casar? Eu vou orar por você, Deus vai preparar um maridão para você. Uma esposona, linda, bonita, ungida, mulher de Deus. Não há nenhuma bênção em permanecer solteiro. Quem falou não é bom que o homem esteja só foi o Senhor. Amém, igreja? Diga aleluia. Irmãos, aleluia pelos reformadores. Eles diziam também porque não violava a ordem divina do casamento e da família, negava a bondade criacional da sexualidade.
Sabe que os irmãos começaram a entender? O sexo no casamento é bênção. Casado, faça para valer. Pastor, minha esposa não gosta muito, então vocês precisam conversar a respeito disso, precisam orar, porque eu vou dizer para os irmãos, sexo é bem feito, é bênção. E os irmãos começaram a entender o seguinte: nós somos padres e não estamos ganhando nada em nos privar da bondade criacional da sexualidade. A igreja está aqui comigo, diga aleluia. Você nem sonhava que esse é o evangelho. Sonhava, não? A influência da reforma protestante no sistema de saúde. Olha aqui, ó. As pessoas se tornaram cristãs, deixaram a igreja católica e se tornaram crentes. O convento Santa Clara foi o primeiro hospital público do mundo. Se converteram, as freiras se converteram casadas, não tem mais convento, se tornou o primeiro hospital público do mundo. Você é abençoado pelo hospital público? Precisa melhorar, né? Mas é bênção ter hospital público? Consequência da reforma protestante. Pastor, o que o senhor quer com essa palavra? Eu estou querendo te incentivar a perceber o seguinte: se você viver na palavra, todas as áreas da sua vida serão afetadas positivamente. Você não tem ideia de onde o poder da palavra pode te empurrar. Se você começar a olhar a palavra, entender a palavra, viver a palavra, você não tem ideia de onde você vai se tornar. Do que você vai se tornar, o que você vai viver é bênção demais. Amém? A influência do evangelho na educação. Olha aqui, irmãos, pasme. As maiores universidades do mundo foram fundadas por protestantes. Harvard, Oxford, Yale, Princeton. As maiores universidades do mundo foram fundadas por igreja presbiteriana, congregacionais. Os irmãos começaram a fazer escola para os seus filhos. O mundo provou a consequência do evangelho na vida da sociedade. Estou meio exagerado hoje? Vocês estão entendendo qual é o cunho do estar falando essas coisas? Estão entendendo, igreja? Calvino inaugurou a primeira escola de ensino primário público na Europa, em Genebra. A primeira escola pública de ensino infantil no mundo foi inaugurada por um reformador, John Calvino. A influência da reforma na literatura. Irmãos, antes da reforma ninguém nem lia. Agora os reformadores falaram assim: você precisa aprender a ler. E agora nós traduzimos a Bíblia para o alemão. Mas aí a pessoa da igreja falava assim: pastor, eu não sei ler. Ele falava: não tem problema, você vem para o nosso cursão, nós vamos te ensinar aqui a ler. E as pessoas não só começaram a ler, como eles começaram a escrever. Irmãos, nós temos aqui, ó, John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Ele era um funileiro de Bedford. Aprendeu a ler, escreveu uma das obras mais vendidas no mundo. Consequência de ter conhecido o evangelho. Vocês estão sendo impactados ou estou com conversa fiada aqui? Estão sendo impactados? A influência do evangelho na arte foi enorme. A contribuição do campo da música. A música alcançou sua expressão mais nobre na obra de Johann Sebastian Bach, 1685 a 1750, que considerava seu maior objetivo louvar a Deus. Por isso se tornou um grande pianista. Porque eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer com excelência para o meu Criador. O que eu estou fazendo para adorar a Deus. Ele se tornou um dos maiores pianistas do mundo. Diga aleluia, crente. A influência, aí deixa eu falar algo para os irmãos. Qual que é o meu encargo de colocar cientista na parada? Porque nós estamos sendo, irmãos, e eu fico estarrecido, eu me sinto ofendido. As pessoas acham que o evangelho é coisa para gente idiota. Elas acham que a fé é irracional. E deixa eu dizer algo para a igreja: a fé não é racional, mas a irracional a fé não é. A fé é supra-racional. Significa, eu não posso entender um milagre, mas não tem nada de loucura. É loucura aos meus olhos porque a minha mente não compreende. Mas Deus é lógico no que Ele faz. Quem está entendendo? Irmãos, todos os milagres do Novo Testamento, o livro que tem mais milagres que Jesus fez é o Evangelho de João. Eu digo para os irmãos, Ele curou o cego, Ele curou o coxo, Ele curou a mulher com fluxo de sangue. Mas eu vou dizer para os irmãos, por detrás das curas todas têm significado para a vida do homem.
Não foi só a mulher que foi abençoada. Hoje nós pregamos essa verdade, ela atinge todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? A influência do conhecimento das Escrituras na ciência. Nicolau Copérnico foi o primeiro homem que começou a levantar uma teoria da teoria heliocêntrica. A teoria heliocêntrica significa: os astros estão girando em torno do Sol. Esse homem foi resistido pela Igreja Católica, foi apoiado por Calvino. Quem estava certo? Copérnico. Johannes Kepler, matemático, contribuições para a astrologia, incorporou raciocínios e argumentos bíblicos ao seu trabalho e defendeu o criacionismo. Sabe o que é o criacionismo? Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele e ele recebeu vida. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Existe hoje uma grande pressão na igreja também para que nós abramos mão desse nosso pensamento e acreditemos que o homem evoluiu do macaco, ou seja lá o que é, né? Mas eu vou dizer para os irmãos, a maioria das teses das quais se desenvolveram teorias que o homem veio desses seres mais primitivos, estou falando muito difícil. Uma tese, alguém teve a ideia, entendeu aquilo e começou a estudar e desenvolver uma teoria. A maioria das teses que fundamentaram o que evoluiu, o pensamento que evoluiu, que criou a teoria do desenvolvimento, a maioria das teses já foram refutadas pela ciência. E nós continuamos defendendo a tese do evolucionismo. O crianismo é mais retardado do que o evolucionismo. Mas eu vou dizer, as teses, aqueles pensamentos mais fundamentais, todos eles já foram refutados pela ciência. Pela ciência. Eu não estou falando pelos pastores, eu estou falando pela ciência. Deixa eu dizer algo para você, crente. Na história dos últimos 500 anos, os 53 cientistas, astrólogos, físicos, matemáticos que desenvolveram todo o sistema científico moderno, 52 deles eram protestantes ou cristãos católicos. Um era ateu. Não sabia, pastor? Saiba. Eu coloquei aqui o nome de 11. Isaac Newton. Os irmãos já ouviram falar de Newton? Aquela história de que ele estava sentado embaixo de uma macieira e caiu a maçã na cabeça dele e criou a gravidade é mentirosa. Aquilo não existiu aquilo, mas o pessoal conta isso. Físico, astrônomo, cientista, entre as suas contribuições estão as leis do movimento, gravidade, velocidade do som, densidade do ar, pressão atmosférica, contribuições para a ótica. Você usa óculos? Cadê os irmãos que usam óculos como eu? Sabe por que você usa óculos? Por causa desse homem de Deus aqui, ó. Aleluia. Olha a afirmação que esse homem faz, irmãos. Ele viveu entre 1642 a 1727. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter origem, segundo o plano, de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Aleluia. Max Planck fez muitas contribuições para a física, mas é mais conhecido pela teoria de quantum, a qual tem revolucionado o nosso entendimento dos mundos atômicos e subatômicos. Esse homem começou a defender a teoria, que é bíblica, de que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, porque ele começou a descobrir que em todos os lugares tem átomos. Esse homem é um cientista, irmãos. Em sua palestra Religião e Ciência Natural, Planck expressou a visão de que Deus está presente em todos os lugares, sustentou que a santidade da deidade inteligível é transmitida pela santidade de símbolos. Os ateus, ele pensava, dão muito mais atenção meramente aos símbolos, mas os símbolos são todos expressões do Criador. É isso que ele defendia. Planck foi um representante da igreja de 1920 até a sua morte. Ele cria em um Deus todo-poderoso, onisciente e beneficente. Quem crê nesse Deus aqui também? Albert Einstein, já ouviu falar nesse cara?
1879 a 1955. Einstein é provavelmente o cientista mais conhecido, mais altamente reverenciado do século XX. Está associado com a maioria das revoluções do nosso pensamento sobre tempo. Tempo aqui, o tempo cronológico, é isso que ele está falando. Gravidade e a conversão de matéria em energia. Todos nós conhecemos, mas nós estudamos na escola, né? E é igual a mc ao quadrado. Significa a energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Firmemente negando o ateísmo, Einstein expressou sua crença dizendo: Deus de Spinoza se revela na harmonia do que existe. Isso aqui foi Einstein que falou. Isto realmente motivou seu interesse na ciência, como ele certa vez afirmou a um jovem físico. Olhem o que Einstein escreve. Ele diz: eu não sei como Deus criou esse mundo. Isso é Einstein falando, não é o pastor Márcio não, viu? Eu sou um ignorante, comedor de arroz e feijão. Isso aqui é o Einstein, irmãos. Eu não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os seus pensamentos e o resto são detalhes. O pensamento de um cara inteligentíssimo. Nós somos tremendamente impactados pela obra desse sujeito, irmãos. O que não pode ser negociado no entendimento das Escrituras, eu coloquei aí para os irmãos. Diga assim: primeiramente, Cristo é Deus. Porque você sabe o que nos separa de uma seita? É o entendimento de que Cristo é Deus. Vai conversar com alguém que vai na Testemunha de Jeová, ele fala que Cristo é Deus? Não. Deus é Deus, o Pai é Deus e o Cristo é algo menor. Vai conversar com o islâmico, Cristo é Deus? É um profeta, Maomé também é. Cristo é o mais excelente deles, mas ele não é Deus. Amém? Amém, igreja? Diga assim: Jesus morreu na cruz do Calvário. A crença da morte vicária é uma morte substitutiva. Ele morreu no meu lugar. Então, se alguém professa isso como verdade, ele é meu irmão. Jesus morreu por você? Você acredita que Jesus morreu por você? Então você acredita como eu, ele é irmão. Amém? Terceira coisa, a ressurreição literal de Jesus. Jesus não apareceu como espírito, não era uma alma penada. Jesus apareceu em carne, ele voltou da morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho que transforma a vida das pessoas. Essa é a mensagem poderosa que nós carregamos. E isso é poderoso para transformar a sua família. Isso é poderoso para te curar. Isso é poderoso para libertar aquele que está nas drogas. Isso é poderoso para libertar aquele que anda em qualquer vício. Isso é poderoso para curar aquele que está aidético. Isso é poderoso para restaurar um casamento. Isso é poderoso para trazer de volta teu filho que está no mundo. Essa é a mensagem poderosa que nós carregamos. Jesus morreu no meu lugar e ele ressuscitou literalmente. Jesus é o único homem da história que voltou da morte para a vida e não morreu de novo. E você sabe, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Morreu de novo, camarada? E Lázaro? Jesus não chamou para fora? Lázaro, vem para fora. E saiu. Morreu de novo, igreja? Morreu. E Jesus morreu de novo? Não. Então nós precisamos entender qual a quarta teoria. A assunção de Cristo, ele subiu ao céu. Diga assim: Jesus é o único que subiu ao céu. Irmãos, os apóstolos morreram por causa dessa verdade. As pessoas chegaram nas pessoas e falaram assim: escuta, você foi discípulo de Cristo? Foi, Vitor? Foi discípulo de Cristo. Olha o Pedro aqui. Ele fala o seguinte: olha, seu mestre foi crucificado, mano. Você sabe, né? Você não estava lá não. Nós não te vimos, você ficou com medo e fugiu, não foi? Ok. Você está dizendo aí, está pregando em todo lugar que ele ressuscitou, é isso mesmo? E se você continuar contando essa história, você também vai morrer. Está entendendo? Você já viu alguém que morreu crucificado? Você sabe como os caras sofrem? Vocês lembram aquele vídeo que a gente passou um dia desses atrás aí, mostrando a crucificação de Jesus, falando que a narração, o cara começava a contar. Você sabia que o furo não é aqui na mão não, aqui no pulso? Sabia disso? Sabia que isso pode acontecer com você se você continuar mentindo por aí que esse Jesus, esse falso Deus ressuscitou? Você vai continuar dizendo que Jesus ressuscitou? Tem certeza?
Você sabe que lá na cruz o cara não morre rápido, não. O cara sofre para valer, né? Você sabe que o seu Senhor, esse aí que você disse que ressuscitou, ele foi ferido do lado dele, colocaram uma estaca, sabia disso? Você não sabia que você não estava lá, seu bundão, você fugiu na hora. Sabia que isso pode acontecer com você se você continuar sustentando essa verdade? E aí, você não quer negar Jesus, não? Sabe por que eles não puderam negar? Porque eles viram Jesus. Eles falaram o seguinte: Jesus apareceu diante deles e falou: Wendel, eu morri por você. Sou eu que estou aqui, filho. Tá vendo a minha mofrada? Pode tocar. Sou eu. Te amo, viu? Te amo muito. Te chamei para uma grande obra. Lá no mundo você era um pescador, mas você lembra que eu te falei que você ia ser um pescador de homens? Eu que garanto, viu? Deixa eu dizer para você. Se eu ressuscitei ao terceiro dia, deixa eu falar. Vão te assolar com perigo de morte. Fica firme, filho. Não me nega, não. Quero encerrar dizendo para os irmãos. Coloquei aqui a mesma tela da semana passada. 4 vezes vocês vão ouvir a mesma coisa. Falando da reforma, falando das verdades. Você entendeu que o Evangelho é o poder de Deus? Eu quero encerrar dizendo para a igreja o seguinte. Eu não estou colocando essas coisas aqui para os irmãos, falando que o Evangelho produziu essas coisas na sociedade, querendo provar o poder do Evangelho. Os irmãos estão me ouvindo? Eu não estou querendo provar para você o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho é provado pela fé. Então, a experiência não endossa o Evangelho. É o Evangelho que tem que endossar a experiência. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer o seguinte, vamos tornar prático o que eu estou ministrando aqui para os irmãos. Você começa a orar, Deus não respondeu ainda, não fez ainda, e deixou de ser Deus? Mas não estou vendo nada. Isso se chama fé. Amém? Aí eu estou querendo produzir fortalecimento na sua fé. Eu estou dizendo, homens no passado creram na palavra, fizeram grandes coisas. Eu quero dizer para você, se você esperar e perseverar em crer, você vai fazer também. Mas não estou querendo que você creia na experiência, creia na palavra. Talvez você vai falar assim, pastor, estou orando, estou jejuando pelo meu marido faz 20 anos, não aconteceu ainda, o que eu faço? Largo de orar? Eu vou falar para você, permaneça orando. Mas Deus não responde, Ele é falso. Tem certeza? Sabe o que acontece conosco, irmãos? Olha aqui, eu vou encerrar já. Estava dizendo isso aqui para o Johnny, na hora que estava começando. Os irmãos já tiveram problema de infecção de garganta? Aí quando você tem uma infecção de garganta, você tem que tomar um antibiótico. Amoxicilina, não é? Falei errado? É isso mesmo? Ok. Como é que quando você toma o antibiótico, você toma uma vez e está sarado? Hã? Não. Porque tem diga processo. Agora, sabe qual é o segredo do crente vencedor? Ele não desiste do processo. Semana passada a gente tinha um irmão visitando a gente que é médico. Ele veio aqui procurar, no final do culto eu orei por ele. Ele é médico. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Alguém que começou no estudo com 6 anos, aí de 3 anos ele desiste, ele se torna médico? Não. Ele se formou em alguma coisa? Letícia tem um certificado para pendurar em algum lugar? Não. Vai vestir como que chama aqui, chapeuzinho? Sei lá como chama. Hã? Capelo. Vai vestir? 3ª série, vai vestir? Não. Amém, irmãos? Nós precisamos permanecer no processo. Se você quer ter um diploma de ensino fundamental, você tem que estudar 9 anos. Se você quer ter um certificado de ensino médio, mais 3 anos. São 12 anos estudando. Se você quer se tornar um médico, mais 6 anos estudando.
Se você quer ter uma especialidade, você vai estudar no mínimo mais uns 2 anos. Mas você saiba, se você quer ser alguém de sucesso, você vai ficar na fila para você fazer uma residência em um hospital renomado. Sim ou não, igreja? Você quer fazer engenharia, Wender? Quantos anos? 6. Não, pastor, não quero fazer nada disso, quero ter um tecnólogo. Quanto tempo é um tecnólogo? 6 meses? Tem tecnólogo de 6 meses? Não tem. O mínimo é quanto? 2 anos. Você estudou 9, mais 3, mais 2, quantos deu, igreja? 14 anos. Deixa eu perguntar para você. Você veio para a igreja o ano passado, tudo não mudou ainda. Aí sabe o que você está pensando? Vou voltar para o espiritismo. Meu filho, você não aprendeu nem ler. Não é uma ofensa que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo o seguinte, a igreja aborta o processo. Ninguém se tornou grande ontem. Ninguém chegou lá na fila de Deus e pediu na catraca. O número 1 levou um Big Mac, uma Coca e uma fritas e resolveu o problema. Você saiu, foi mais barrigudo. Quem está entendendo o que está sendo ministrado? Então eu quero dizer para os irmãos, por que eu estou ministrando sobre a reforma? Eu quero dizer o seguinte, nós aqui hoje somos consequência de 500 anos de irmãos que resolveram se aplicar na palavra, resolveram deixar que a palavra transformasse a vida deles, e a vida deles transformou a história, a sociedade, a política, a saúde, a educação, as artes, a higiene do povo, a liberdade, a tolerância, tudo que você imaginar, nós somos afetados. Se eu te enxergo bem, eu uso óculos, porque tem alguém que entendeu que podia estudar isso. Porque você sabe, o catolicismo entendia que o médico era um bruxo. Deus está falando com você? Eu sei que é muita informação para um culto, eu vou encerrar agora, mas eu quero dizer para os irmãos, eu quero que você guarde esse ensinamento. Nada virá na sua vida sem você perseverar. Você quer ser um líder de célula? Meu filho, pega a célula e começa a liderar. Mas não fica com muita expectativa de que você vai ser o líder mais excelente no primeiro dia. As coisas não ficam assim. E não entre em nenhuma crise por causa disso. Pastor, tem alguém que está me resistindo. O diabo está furioso. O diabo está furioso porque ele caiu do céu. Mas nós vamos entrar lá. O diabo está vindo com fúria contra o meu casamento. Deixa eu falar para você, sabe por que ele está irritado? Porque ele sabe que se você perseverar, ele vai cair e você vai vencer. E você não é nada, e ele era um anjo de luz, mas você vai ganhar dele. Mas é com perseverança. Eu poderia ministrar para os irmãos mais 8 horas de palavra, mas eu acho que eu estou bem. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você.